Yeah. 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 Fala galera, aqui quem fala é Matheus Juliano, professor aqui, né, da CT Rádio Glabacê. E a gente está aqui agora com duas pessoas maravilhosas. Mas antes de tudo, eu queria agradecer aqui a JH Studios e a Juranildes. Muito obrigado pelo apoio, Juranildes, de estar acreditando nesse projeto aqui com a gente, né, de estar abrindo esse nosso podcast, esse nosso primeiro projeto do Connect BJJ Cast. É um intuito para poder promover o esporte em Camaçari, falar um pouco do esporte, das artes mistas, das pessoas que praticam esportes e entender que o esporte ele não é gasto, ele é um investimento, tanto para as pessoas, como os adultos, como as crianças, como todo o tipo de público. Estou aqui agora com Roberta Marques e Alessandra Diogo, né, duas atletas maravilhosas aí. Então, antes de começar esse episódio maravilhoso com o tema Mulheres no Tatame, eu queria que vocês duas se apresentassem, falassem um pouco aí da história de vocês em relação ao jiu-jitsu. Vamos começar aqui com Roberta. Boa noite. Meu nome é Roberta, né? Tenho 5 a 6 anos no jiu-jitsu, tá? Amo o que eu faço, busco a cada dia mais mostrar para as pessoas que é muito importante fazer jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu é algo, para mim, que mudou muito minha vida, transformou. Então, a cada dia que passa, eu busco mostrar para as pessoas a importância, né? Não só para os meus amigos, mas para os meus alunos, para as crianças. Eu busco todos os dias ensinar um pouquinho, né? Do que eu sei e do que eu aprendi. Porque o jiu-jitsu é uma arte que transforma. Basicamente é isso. Gostei. E tem um filho lindo chamado João Pedro, viu? Lê, se apresenta aí pra gente. Então, gente, boa noite. Me chamo Alessandra, mais conhecida como Barbilê. Eu iniciei no esporte, no jiu-jitsu, em 2016, no final de 2016. E aí, o jiu-jitsu influenciou muito os meus valores na questão das minhas notas na escola, inclusive. Na questão da disciplina, na autoconfiança, por exemplo. Porque quando eu iniciei no esporte, eu não posso dizer que eu tinha, de fato, confiança, sabe? Eu só vivia, mas quando eu entrei no esporte, nossa, foi algo transformador na minha vida mesmo. Então, é isso. Interessante. Isso aí. Eu tenho aqui, para a gente começar o nosso primeiro quadro, falar um pouco sobre essa questão do desafio da mulher no tatame. Porque a gente sabe que antigamente existiam os estereotipos, e a gente sabe que era um esporte também que não era muito acessível às mulheres. E hoje em dia, isso está mudado. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, dos principais desafios que vocês já enfrentaram dentro do jiu-jitsu, dentro de qualquer esporte que vocês já praticaram. Então, é interessante que vocês falem um pouquinho agora dessa experiência para as pessoas aí de casa que estão nos acompanhando aqui. Bom... realmente é muito desafiador, né? Porque você como mulher, na verdade tudo é desafiador você como mulher. E no jiu-jitsu foi um pouco complicado porque, primeiro, ela é sedentária. Muito sedentária. Então, geralmente a mulher só lava, passa, cuida de filho. Então, na cabeça da gente já fica
isso, né? Que a mulher é assim. Só que não, mulher, ela tem uma força muito grande dentro dela, então ela tem que buscar coisas que façam com que ela cresça e amadureça, né? Se fortifique. E já então, mudando essa visão, né? Já mudando essa visão, exatamente. Foi exatamente o que eu fiz. Na verdade, eu coloquei o meu filho e sempre eu ia assistir. Não via muitas mulheres no tatame, não. Mas eu sempre gostei, eu via ele fazendo, tinha vontade de fazer. Aí eu ia ensinar ele sem saber, né? Um dia eu vi que no CT, que ele foi aqui em Camaçari, porque eu sou de Fortaleza, Ceará. Fortaleza. Eu vim para Camaçari, chegando aqui, eu coloquei o meu filho e um dos professores falou, vai ter aula feminina, você não quer entrar? Ele foi dizer, é bom que você pare com essas dores, que eu via cheio de dor aqui, dor ali, no joelho. E aí eu fui dizer, eu vou ver para ver se dá certo. Fui, graças a Deus, as minhas dores melhorou, porque o sedentarismo acabou, não sou mais sedentária, tá? Tá vendo aí? Mudou bastante, viu? E comecei a gostar. Conhecer pessoas novas, diferentes, vi algumas mulheres, né? Comecei a ver a força que eu tinha. Então, comecei a treinar e ver esse lado que eu não sabia que eu tinha, sabe? Essa força dentro de mim, essa força interior. Então, eu comecei a gostar. É desafiador, porque você fica meio com vergonha, porque a maioria dentro do tatame é homem, então você fica com vergonha. É um esporte de muito contato, mas eu quero que vocês entendam que é um esporte de contato, mas todo tipo de preconceito que você tiver, vá para uma aula experimental que você tira. Porque muda tudo, muda a sua visão, né? Muda o jeito de você tratar com as pessoas, você ganha uma grande família e isso é fundamental, bastante importante. Então, o desafio maior para mim foi o preconceito mesmo que eu tinha em relação a ser um esporte muito masculino. E é uma visão que muda sobre vocês mesmos, né? Em relação ao esporte, porque a gente sabe a dificuldade do que a mulher hoje está ocupando seus espaços. Ainda, inclusive, no século XXI, a gente vivendo isso tudo, a gente já sabe que a mulher hoje, para ocupar espaço, ainda assim, é muito difícil. Então, eu queria saber, Lê, você, como uma mulher jovem, né, praticando esporte, uma jovem negra, né? Então, quero que você conte aí um pouco da sua experiência em relação ao esporte, da sua experiência, dos seus desafios que você enfrentou como atleta, como jovem no esporte. Então, conta pra gente aí, daí de casa. Então, gente, como eu falei, eu iniciei no final de 2016 e aí eu era uma das únicas garotas, né? Tipo, acho que tinha no máximo umas 2, 3 e na época tinha esse estereótipo de que o esporte não era pra garotas e eu era muito magrinha, só que eu brincava de tudo na rua, eu era aquela garota que, sabe? E minha mãe, graças a Deus, me permitia, né? Eu e meu irmão, a gente empinava pipa, fazia de tudo e aí me chamavam de moleque macho, inclusive. Aí eu entrei no esporte, fui lá, apanhava aqui só no início, os garotos amavam me bater. Os garotos e as poucas garotas também. Mas aí eu via que os garotos me subestimavam muito por eu ser garota e ser magra e ser negra também, né? Eu sentia essa questão. Daí eu fui, com pouco tempo, eu consegui me superando, mostrando meu valor. E eu amo ser subestimada, porque aí, né? Que você vai... Aí ninguém dá, né? É interessante que ninguém vê isso aí, né? É isso mesmo. Aí fala, nossa, é uma garota magra, vou bater, ou tudo mais. Só que aí eu fui me superando, comecei a finalizar essas pessoas, comecei a ser destaque no tatame, para campeonatos. Então, a sociedade vê nós mulheres como frágeis, né? Sexo frágil, né? Isso, frágeis, verdade. Incapazes de fazer esporte, de se defender, de fazer qualquer tipo de coisa, muitas vezes. Então, a gente tem que superar, botar a cara a tapa assim e mostrar que nós temos poder. Verdade. E nós arrasamos, independente Com da certeza. Exatamente. Lembrando que... As mulheres no poder. As mulheres no poder. Meu power! Lembrando que mulher não é um sexo frágil, não. Porque se você for parar pra pensar, mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. Mulher cuida de casa, mulher cuida do filho, mulher trabalha. Se você for parar para pensar, a mulher é muito, muito forte. São muitas funções, né? Muitas funções. Nós temos até os nossos sentimentos, né? Tudo o que a mulher tem dentro dela é uma força interior muito grande. Porque eu acredito que se você... o pessoal fala que homem é forte. Realmente, na força física, o homem é mais forte. Mas o homem também ele é muito frágil em sentir dor.
E a mulher sente a pior das dores, Exatamente. que é a dor do parto, Verdade. né? Verdade. Que homem nenhum consegue se... Homem que não passa consegue. por isso, né? Essa dor do parto aí não Isso. passa. Tem até um vídeo que passa, né? Onde você coloca Aquele da cólica, né? um da cólica lá, você coloca na barriga do homem, menino, o homem se transforma, e a mulher toda quieta lá. Pois é. É porque a mulher é forte, viu? A mulher tem uma força interior muito grande. E tem que ter, né? E eu acredito muito também nessa questão da mulher ela tá ocupando seus espaços porque tem que ocupar mesmo. Né? Eu falo tanto no mercado de trabalho também e no esporte não é diferente. Com certeza. Então a gente precisa estar sempre, no caso vocês, mulheres, precisam estar sempre procurando melhorar em relação a isso, né? E estar ali sempre em atividade, sempre mostrando que vocês não são frágeis, né? Exato. Então é muito interessante, eu gostei muito da história de vocês, principalmente essa história de superação, e que sirva de exemplo para outras mulheres, né? Que estejam aí de casa escutando a gente aqui. Né? Então isso é interessante e vamos aqui para o segundo quadro, né? De histórias e aprendizagens inspiradoras, né? Então a minha pergunta para você nesse momento é: quais são as suas histórias inspiradoras de superação no esporte? Então uma história que vocês assim passaram na vida de vocês dentro do esporte, dentro do jiu-jitsu, que eu quero saber um pouco mais em relação a essa questão de ser mulher dentro do esporte que vocês praticam, né? Bom, na verdade, eu acredito que eu vou me superando todos os dias, né? Porque logo quando eu entrei, eu entrei um pouco tarde. Eu já entrei com 39 anos, né? E para mim foi muito difícil, porque eu tinha que cuidar do meu filho, trabalhar e fazer o esporte que eu gostava, né? Então, assim, de um dia para o outro eu resolvi ser atleta. Eu vou competir. E para você competir, você sabe que você tem que dar um pouquinho a mais do que você dá ali todo dia, né? Você tem que treinar um pouco mais, buscar um pouco mais. Então, para mim era muito difícil ter que deixar a menina no colégio, voltar e às vezes cansada, né? Trabalhar, porque eu trabalhava em Salvador, então vinha de Salvador já muito cansada, né? E você ter que ir lá colocar todo aquele cansaço para fora, porque o incrível é isso, que você está muito cansado, às vezes está com dor de cabeça, mas parece que quando o seu pé pisa no tatame, vai tudo embora, né? Verdade. Vai tudo embora. Os problemas somem, né? Todos os problemas somem. Você é como se você pisasse ali e virasse uma mágica. Então, assim, a minha dificuldade mais foi essa, foi de deixar tudo lá fora e só absorver as coisas que eu precisava naquele momento. Então, graças a Deus, né, no ano de 2023, como eu falei, eu venho me superando cada dia mais, porque no ano de 2023 foi um ano muito bom para mim. Fui campeã do baiano, né, mulheres que lutam, circuito de jiu-jitsu, melhores do ano de 2023. Aí, em 2024, juntando tudo isso, trabalho, emprego e também o físico que... eu tive um problema na coluna, então assim, eu já dei uma parada a mais, mas é o que eu pretendo, né, esse ano de 2025, voltar com tudo, buscar realmente, voltar a ser a atleta topo do jeito que eu era antes. E vai dar certo com certeza, mas o maior desafio foi esse mesmo, foi lutar contra as coisas de casa, contra o nosso corpo, que às vezes ele, né, não faz com que a gente pare, mas dá uma acalmada. Uma acalmada, né? Então é isso. É interessante ouvir essa história de você, porque a gente sabe que, além de tudo, né, uma mãe solteira, sabe como é a dificuldade de você se organizar em relação à sua vida particular, emprego, a cuidar de filho, entendeu? A saber aquela questão da parte financeira, que a gente sabe que não é fácil, principalmente para mulher solteira, tá entendendo? Então, eu tenho muito orgulho, de verdade, de estar aqui te entrevistando, de estar entrevistando a minha amiga Roberta aqui e a Alessandra, né? Então, a nossa conhecida como Barbilê, né? A nossa campeã aí recentemente. Então, tenho muito orgulho, de verdade, de estar aqui entrevistando vocês duas. Então, a gente sabe o quanto é difícil. O quanto é difícil, mas é uma luta que não para. Eu vejo que eu acho que não é uma luta que não para. Eu acho que é uma luta que vocês, como as mulheres, vão enfrentar e vão continuar enfrentando, porque sempre vai ter desafios. Sim. Né? Sempre vai ter desafios. Na verdade, uma coisa que você falou, né? Ser mãe solteira não é fácil, né? Mas um desafio que a maioria das mulheres tem é isso, é ser mãe solteira, né? Então, ser mãe solteira não é fácil, porque a gente tem que lidar com tudo sozinha. E se organizar para os treinamentos, se organizar para campeonato. Para os treinos, para tudo.
Por isso que eu falo, foi uma dificuldade, mas é o que eu falo. O jiu-jitsu, ele leva para você uma força interna que você não pode imaginar. Aquela mulher que ela se sente frágil, se sente fraca, ela vai fazer uma aula experimental, ela vai conhecer outras mulheres, né? Ela vai saber a dificuldade que é chegar lá, ali naquele momento, mas também vai saber a força que tem para poder superar isso. A mesma coisa mulheres que são depressivas, né? Mulheres que têm ansiedade. Todas essas mulheres busquem um esporte, qualquer esporte, não necessariamente seja o jiu-jitsu, né? Mas busquem um esporte que você vai saber com o que eu estou lhe falando, vai transforma, né, a vida da gente. E é isso. Lê, seguindo para você, o nosso quadro aqui, me fala um pouco da sua história inspiradora em relação ao jiu-jitsu e você como jovem aí, uma jovem mulher dentro do jiu-jitsu, essas histórias aí sua que você tem. Conta aí pra gente aí. Então, como eu falei, eu iniciei no jiu-jitsu em 2016 e me descobri dentro do esporte porque foi algo que me fez muito bem, sabe? É um esporte que eu me identifiquei, é um esporte que eu consigo me desenvolver muito rápido. Daí, em 2017, eu acabei sendo campeã baiana, né? Ia apresentar... Olha só, uma perigosa, viu? Perigosa. Mulher perigosa, viu? Perigosa. Eu ia para as etapas do campeonato com a ajuda da minha mãe e tal, a equipe, porque eu treinava lá no Limoeiro. Tinha um projeto lá no Limoeiro, onde havia 2 professores, então eu treinava de segunda a sexta. Era magnífico, assim, magnífico mesmo. Só que no meu auge dentro do esporte, eu acabei sofrendo um assédio de uma pessoa que tinha criado aquele projeto. Então, era alguém que eu admirava muito. Alguém que eu jamais pensaria que poderia cometer um tipo de coisa desse tipo, né? Não só comigo, mas como várias garotas daquele esporte que treinava, né, o jiu-jitsu. E aí, eu com 11 anos, acabei desabafando com uma das minhas colegas, né, que treinava junto com a gente, e 2 delas me incentivaram, porque também já tinham sofrido esse tipo de assédio daquele homem que tinha desenvolvido um projeto maravilhoso que era o jiu-jitsu. Daí, eu resolvi falar com a minha mãe, né, as minhas amigas me incentivaram, porque minha mãe era uma das mais, assim, que se mexeu com o filho, né? Sempre tava lá, né? Minha mãe, tipo, me dava muita força. Ela me ensinou a ser forte e tudo mais. Uma mulher magnífica, inspiradora. E aí, as minhas amigas falaram, não, fale com sua mãe. Beleza, eu falei com a minha mãe, elas super apoiaram, tipo assim, de ir lá denunciar, porque já tava no auge. A gente fingia não ver o que tava acontecendo, eu só tinha 11 anos, então, pra mim... Talvez por medo, né, ou com alguma coisa assim. Por medo, e tipo, eu admirava muito aquela pessoa, entende? Daí, minha mãe... Isso é que dói, né? Nossa, dói demais, porque eu não fui criada pelo meu pai, só pela minha mãe. Então, qualquer semelhança de um pai pra mim é algo que, sabe, toca realmente. Fortifica, né? Exatamente. A gente acaba se apegando, achando aquela pessoa Enfim. Aí pronto, minha mãe foi conversar com as mães das meninas. Algumas meninas deram pra trás. Algumas mães disseram, não, deixa como tá e tal, porque naquela época era um tabu, entendeu? Era em 2017, 2018 ali, não era muito comentado essas questões de assédio e tudo mais. Daí eu fui a única, no final das contas, a denunciar de fato, a prestar queixa. Teve a coragem suficiente para poder fazer isso, e olha que você era uma criança praticamente, entendeu? Então, infelizmente, hoje a nossa sociedade ainda tem muito disso. Isso está impregnado. Exato. Entende? E o esporte, dentro do esporte não é diferente, então a gente tem que combater isso, sim. E vocês, como mulheres, inclusive, tem que combater isso no dia a dia. Né? Tá sempre conversando com os responsáveis de vocês. Entendeu? Se caso tiver alguma dúvida em relação a isso, eu acredito que sim, tem vários órgãos aí que a gente pode estar em cima disso, né? Trabalhando para poder resolver esses tipos de questões, inclusive dentro do esporte. Entende? Okay. Então, de verdade, eu fico emocionado em saber dessa história. Entendeu? Como seu professor, como até aqui no lugar de entrevistador e saber do que você passou. Porque é a primeira vez que eu vejo você falar isso aqui e, inclusive, abrir isso aqui não só para mim, não só para a Roberta, não só para os seus amigos de treino, mas agora para todo mundo que vai te assistir e que vai conhecer um pouco da sua história, porque é uma história emocionante, de verdade. Então, eu acredito que o trabalho devolve. Exatamente. Eu acredito muito, escutei isso essa semana e eu acredito que o trabalho devolve. Você vai trabalhar para ser a mulher que você quer se tornar. E a gente tem visto isso. E é uma coisa que eu prego muito, né? Que eu dou aula de defesa pessoal. E é uma coisa que eu prego muito e
foi algo que no jiu-jitsu eu encontrei que me faz fortalecer todos os dias, é eu mostrar para as mulheres que elas não são fracas. Elas são fortes e precisam se defender exatamente desse tipo de coisas que acontece, né? Não é a primeira vez que acontece isso, né? Não vai, é uma pena que eu vou dizer, mas não vai ser a última vez que vai acontecer. Mas eu busco mostrar para as minhas alunas que com elas não vão acontecer, né? Com as mulheres que estão ao meu redor não vão acontecer, né? Até com as crianças, até com os homens, né? Porque hoje está tudo banalizado, as coisas estão fugindo do natural. Então, até as crianças, os meninos também sofrem assédio, né? Então, é o que eu procuro mostrar para os meus alunos, que com eles não. Né? Que não é normal, que né? não é normal, uma situação que não é dessa. normal e que com eles não vai acontecer, porque eles têm como se defender. Eles vão saber se defender. Né? Então é o que eu busco mostrar, não só para a minha turma feminina, né? Matheus também, a gente trabalha junto, então a gente procura mostrar para as nossas crianças que elas saibam se defender, que elas precisam se defender. Né? Então, no momento que elas precisarem, isso vai acontecer. Até porque os pais, quando chegam na academia, eles chegam para poder a gente auxiliar nessas questões de criar uma criança forte, de criar uma criança, uma mulher forte lá na frente também, para que ela não passe por essas coisas e se passar, vai saber o que fazer. Exatamente. Né? Então, eu acredito muito que vocês duas como atletas, vocês duas como mulheres também, têm muito a aprender também, né? Apesar da disparidade de idades, entendeu? Mas é uma experiência que vocês já passaram e eu tenho certeza que vocês não vão querer que outras mulheres passem nessa situação. Com certeza. Então com é interessante certeza. que a gente tenha isso na cabeça, tenha esse direcionamento, para quando chegar dentro da nossa própria academia, a gente saber como direcionar aquela criança, aquela mulher, aquela pessoa que passa a conhecer a arte marcial. E eu acredito muito no poder da arte marcial, assim como a Roberta falou, assim como você falou, porque é interessante que a gente saiba o poder dela, o poder que tem de mudar, o poder que tem da atitude da mulher, né? E das crianças também. Então, eu fico muito feliz em saber que vocês são duas mulheres empoderadas e que estão aqui para poder ajudar todas elas, né? Todas elas através do jiu-jitsu, através de qualquer arte marcial. Então, eu fico muito feliz em saber que vocês têm essa questão forte em vocês como mulheres, certo? Então, vamos para o próximo quadro aqui, falar um pouco mais aí de jiu-jitsu, falar um pouco mais de arte marcial, certo? Minha terceira pergunta para vocês: quais são as suas dicas e conselhos para mulheres que desejam iniciar no jiu-jitsu ou nas artes mistas? Fala pra gente aí o conselho e a dica que você tem para dar para essas mulheres aí que estão assistindo vocês agora, que estão acompanhando vocês e que vão ver vocês, né, como exemplo, como espelhos. Então, preciso que vocês falem agora um pouco sobre essas questões aí, dessas dicas e conselhos para mulheres hoje praticar o jiu-jitsu. Bom, primeira dica que eu tenho saiba que você é uma mulher forte. Olhe para você, interiormente diga, eu sou uma mulher forte, vou procurar uma academia ou de jiu-jitsu ou de boxe, né? O que você gostar de fazer, você vai buscar, né? E depois comece a ver que o esporte não, vou falar um pouco do jiu-jitsu porque é o que, né? É o meu nicho, é o jiu-jitsu. Na verdade, o jiu-jitsu não é um esporte só masculino. O jiu-jitsu ele é um esporte onde você vai aprender a se defender. Você vai ter autoconfiança. Você vai ter autocontrole. Né? Você vai conseguir controlar não só o seu corpo, mas o seu emocional. Exatamente. Não é isso? O emocional que eu acho que é o principal. Né? Eu tenho alunas que entraram no jiu-jitsu porque estavam depressivas. Pessoas que estavam depressivas, né? Pessoas que estavam ansiosas demais, né? Com síndrome de pânico. Então, quando elas chegaram lá, para elas colocarem um pé no tatame foi difícil, foi complicado, né? Eu tinha que ir lá, sentar, conversar. Olha, vamos, você entra, vai dar tudo certo. De repente, aquela pessoa ficava branca, pálida, ficava, né, com medo. E aí eu fui trabalhando isso, comecei a trabalhar isso com elas, né? Fazer o exercício. Desconstruindo um pouco, né? Desconstruindo, né? Tudo, desconstruindo tudo. O medo dela, o preconceito, né? Desconstruindo tudo que ela tinha. Porque o que acontece? A mente da gente, ela às vezes, ela nos destrói, né? Ela nos prejudica. Sabota, né? Sabota, essa é a palavra certa. Isso. Às vezes a gente tá ali e começa a ter pensamentos ruins, né? Pensamentos de medo,
E lá dentro, como eu falei no início, quando você coloca o pé dentro do tatame, tudo vai embora. Exatamente. Não sei se acontece isso com você, mas comigo acontece. Inclusive, outro dia eu tava com uma dor de cabeça tão forte, mas tão forte. E aí, um amigo meu falou bem assim, entra no tatame que vai passar. E o pior é que eu entrei, comecei a fazer os exercícios, comecei a treinar e passou. Porque parece que fica tudo lá É o fora. jiu-jitsu milagroso, né? O jiu-jitsu milagroso aí. É o remédio. É o remédio para dor de cabeça. Mas sério, passou mesmo. Eu senti que foi embora, né? E é o que eu falo. A dica que eu tenho pra você é isso. Olhe pra dentro de você, veja o que você precisa e saiba que lá você vai ter tudo isso. Você vai conseguir ter autocontrole, né? Benefício pro seu corpo físico, você vai deixar de ser sedentária, certo? Você vai mudar a sua vida, vai ter autoconfiança, empoderamento, não vai mais olhar, se você for uma mulher que olha para baixo, não, você vai olhar ali, ó, né? Você vai olhar ali, você vai sempre estar olhando olho a olho, né? Você vai estar de cabeça erguida. Então é isso, a dica principal que eu tenho é busque uma arte. E se for o jiu-jitsu é melhor ainda. Já puxando pra mim, se quiser ter aula também comigo, vai ser muito maravilhoso. Você vai aprender a se defender de tudo mesmo. Lê, me conta aí essas suas dicas e conselhos pra galera aí, a mulherada, vir conhecer o jiu-jitsu, conhecer a sua arte marcial. Fala pra gente. Então, gente, eu vou dar os conselhos que eu dou para as minhas melhores amigas, tá? Pra entrar no jiu-jitsu. Que é assim, quando você entra no tatame, de fato, parece que você esquece as preocupações, primeiramente. Quando você tá focada ali em adquirir aquele novo conhecimento, essa questão de você esquecer as suas preocupações, de você ter esperança, por exemplo, quando eu tô muito preocupada, ou tô ansiosa, quando eu entro no tatame e começo a ver os rolas, ou pensar nas estratégias que eu vou ter, nossa, sai tudo, sabe? E a questão também do empoderamento, você se torna mais autoconfiante, Verdade. você se comporta melhor em qualquer situação, Sim. nas instituições como a escola, por exemplo. Quando eu iniciei, nossa, eu tinha um bom comportamento na escola, eu tirava nota 8, só que quando eu entrei no esporte de fato, eu aprendi sobre a disciplina, entendeu? É uma filosofia mesmo, É uma né? filosofia, o jiu-jitsu é perfeito, gente. Sem contar a questão da autodefesa, porque a gente tem visto hoje em dia, né, diversos casos de... Mulheres, crianças, né? Exatamente, de violência, né, contra as mulheres, contra as crianças, Como o etc. caso recente que teve, né? Da criança de Sim, 13 sim, anos de e 13 acabou anos, foi. até se Exatamente, defendendo, né? Se defendendo. É de verdade. uma possível violência. Então, assim, é essencial a gente aprender lá no instituto onde eu estudo, no IFBA. Eu chamo as meninas de vem, garotas, entra no esporte, é muito massa. Vocês vão gostar. Que elas, quando eu, venci, né, a luta, cheguei lá, elas, parabéns, Barbie, parabéns. E aí é isso, incentivar as garotas a Sim. entrar no esporte, porque, como eu falei, é um esporte essencial. Você aprende muito mais sobre você mesma, Sim. sobre as suas vulnerabilidades, sobre os seus limites. Então, só tem a vencer, só tem a ganhar. Inclusive, uma garota me chamou no Instagram, eu nem conheço ela de outro estado. Ela falou, e aí, quais são as dicas que você dá? Eu tô com muita vergonha por conta do início. Tem muitos homens. Eu falei, se joga, sabe? Tem muito o que você ganhar ali, tem uma família, né? O jiu-jitsu, você uma é família. abraçado. Sim. Então, só tem a ganhar mesmo. Por conta de receio, às vezes, também, né? Sim. É interessante. E sabe uma coisa que é importante? Nós estamos, né, no mês das mulheres, né? Sim, no mês da mulher. E uma coisa que eu vinha conversando com uma amiga é que as mulheres, elas parecem que não gostam muito de se unir. Sabe? Exatamente. Elas não gostam muito de se unir. Elas, por exemplo, lá onde eu dou aula, a gente é muito unida. E eu acho que isso é essencial, porque você passa a sua experiência para mim, eu passo a minha experiência para você. Exato. Né? No campeonato, até foi legal quando ela estava lutando, que as pessoas que estavam lutando contra ela não estavam nem um pouco assim com raiva dela, né? Elas estavam meio que amigas. Fez uma amizade ali antes da guerra. Né? E eu, meu Deus, vai Mas deixou o ambiente confortável, nem Oi. pra que essa inimizade. Não teve essa inimizade, né? caras de um tatame. Isso. E isso é difícil acontecer. É difícil acontecer, porque as mulheres, elas não são muito unidas, né? Principalmente na parte competitiva também, que a gente sabe Exatamente. que todo mundo tá ali buscando o mesmo sonho, O de ser mesmo campeão, objetivo, o mesmo isso. objetivo. Exatamente.
né? Mas no momento ali que vocês estão ali no campeonato, a gente sabe que ambas treinaram, ambas se dedicaram para poder estar subindo no pódio, para poder estar representando as academias, seus professores ou professoras. Então isso é muito interessante. Eu queria de verdade agradecer a vocês pela presença de hoje aqui, por essa conversa que a gente teve, entendeu? Eu acredito muito que através dessa conversa aqui vocês vão conseguir chegar em várias mulheres, entendeu? Para poder praticar o esporte de vocês, praticar o jiu-jitsu, porque eu acredito muito que a mulher, ela consegue sim ser empoderada através das artes marciais, Sim. conquistar outras mulheres e cada vez mais, inclusive, buscar a união. É essencial, não é? É essencial buscar principalmente a união de vocês. E eu vejo que no jiu-jitsu tem muito isso. Tem essa questão dessa união das mulheres. Né? Inclusive teve o seu evento, né, das mulheres lá, que foi feito lá na Glabacê, lá no ginásio do Gonçalo Muniz. Foi uma coisa muito boa, entendeu? Entendi. Tem um vídeo? Tem um vídeo. Solta o vídeo aí, gente. Não tava entendendo, vai desculpando aí, vai desculpando. Solta esse vídeo aí pra gente poder ver. Esqueceu de botar no roteiro, pô. Olha o DJ Tandera aí já. Foi um dia muito interessante. Um dia das mulheres, né? A gente conseguiu fazer esse evento, um evento grande, né? Para o primeiro evento foi um evento grande. Foram muitos feedbacks positivos, foram mais de 100 mulheres, né? Que foram aprender defesa pessoal, né? Tivemos essa aula de personal, 4 palestras maravilhosas, né? Que foi de nutrição com Camila, né? Teve aula de defesa pessoal, muito boa, entendeu? Muito boa. Isso. Teve vários brindes, sorteio. Tivemos 4 palestras. Foi com a Isha, né, que falando sobre educação. Teve com a Camila Emanuele falando sobre nutrição. É importante, né, saber dessas... Isso. A Monique também falou sobre, né, a violência lá da mulher. E enfermagem. Teve vários parceiros também, né? Teve vários parceiros, né? Que sempre tá patrocinando a gente, graças a Deus. Isso é interessante porque acaba fortalecendo a comunidade do jiu-jitsu feminino, né, na cidade de Camaçari. Sim. E também por aí, fora o Brasil, né? Brasil afora. Então é interessante que a gente sempre esteja conectados. Exatamente. Esteja conectados para um bem comum, entendeu? Eu queria agradecer a vocês por estarem aqui hoje, por permitir, né, a ter essa experiência de entrevista para abrir o episódio do Connect BJJ, entendeu? É uma experiência que a gente vai ter agora, daqui para frente, entrevistando várias pessoas, vários profissionais da área e começando por vocês. Eu estou falando aqui com 2 campeãs, uma professora maravilhosa, uma atleta maravilhosa, entendeu? Recente campeã, Roberta também com seu card aí de títulos de melhor do ano, Barbilê agora construindo a sua história no jiu-jitsu. Eu espero que você continue, espero que vocês duas continuem nesse caminho, porque eu acredito muito que o poder do esporte ele é transformador. Sim. E vocês estão transformando vidas, e eu acredito muito que vocês são espelho para outras mulheres, são espelhos, eu tenho certeza disso, desde a menorzinha até a mais velha, né? Então a gente vai ultrapassando até gerações, né? Verdade, Com o legado de vocês. Sim, sim. Né? Então agradeço por vocês estarem aqui, agradeço de verdade. E é isso, eu espero que a gente possa, nos próximos episódios, aí estar conversando sobre outros temas, né, em relação às mulheres. Muito obrigado. E antes de a gente finalizar aqui o nosso podcast, eu queria agradecer a JH Studios, né, a Juranildes por estar aqui abraçando esse projeto. Eu espero que a gente possa dar um revés aí a você, certo? E a todos que estão assistindo a gente aqui. Muito obrigado mesmo, gratidão. E no próximo episódio a gente vai estar aí soltando algumas informações, né, interessantes. E eu queria, de primeira mão, falar aqui uma novidade muito boa, né, do nosso podcast. O nosso Connect BJJ, ele não vai só se basear só nessa questão do podcast. A gente vai criar um aplicativo, uma plataforma de jiu-jitsu com movimentações, com coisas interessantes para que a gente possa estudar e ter essa plataforma para a galera estudar, porque eu acho que é interessante. Sim. Né? A gente está sempre ali se modernizando. Né? Lógico que ele tem que respeitar a essência do jiu-jitsu, né? É interessante que a gente respeite isso, que a gente vá buscando mais conhecimento, mas que esse conhecimento chegue na sua casa, chegue para os atletas aí, porque um faixa branca, como vocês sabem, né? Vocês são do esporte, vocês sabem que quando faixa branca chega, às vezes é muita informação para a cabecinha dele, para a cabecinha dela, né? E às vezes fica naquela questão ali. Então isso aí é para poder facilitar essas questões,
né? Facilitar que a informação chegue no atleta. Que a informação chegue no atleta. E para quem está conhecendo a arte também. Então, acredito que vai ser, sim, algo interessante a se trabalhar, algo interessante a se falar, né? Então, vai estar lá disponível para todo mundo, vai estar disponível para a galera daí de casa, os praticantes de jiu-jitsu que estão chegando, entendeu? Então, inclusive, vão lá depois quando sair, né? Essa novidade interessante aí, para que a gente possa, né, fortalecer mais ainda nosso esporte. Beleza? Obrigado. Manda um abraço pra todo mundo aí de casa. Quer mandar um abraço pra alguém? Pro filho, pro tio, pro namorado? Não, né? quero só agradecer e dizer que seja... que esse projeto, né, que está sendo criado, eu acredito que vai ser bastante importante para todo mundo. E agradecer, né, a todos que estão ouvindo, tá? Continue ouvindo, venham sempre aqui, tá? No podcast, venha dar uma olhada, vai ter coisas novas, então só agradecer mesmo. Aí um beijo pro meu filho, né? E como eu sei que vai rodar tudo, um beijo pra minha mãe, que tá lá em Fortaleza, pros meus amigos também. Com certeza vão estar assistindo. Com certeza ela tá assistindo aí, tá assistindo você, meu tá acompanhando. pai também, né? Pessoas que foram muito importantes na minha vida e estão lá. Então, só agradecer mesmo. Um beijo a todos. Babilé, alguns agradecimentos aí, vamos lá. Então, gente, eu agradeço pela oportunidade, primeiramente, né, por abrir as portas pra gente poder estar nos representando, né, pondo a nossa voz. E assim, eu agradeço a audiência, agradeço o apoio da minha família, ao meu irmão que me incentivou muito no campeonato, foi a minha base ali, ao sensei, a todos do meu CT, da Raiz, Roberta, que foi maravilhosa, me auxiliou demais. Eu tava na segunda luta, eu tava muito mal e ela foi o meu apoio, foi uma mãe mesmo. Saudade, minha mãe, te amo, Maju, que estão em outros estados. Com certeza ela tá assistindo você agora aí de casa. E é isso, um beijo pra minha família e pra todos que estão assistindo. Vocês que estão em casa acompanhando a gente, não se esquece de curtir, se inscrever para estar acompanhando todos os nossos conteúdos, certo? A gente vai trazer vários profissionais aqui, vários atletas de várias artes marciais. Então você de casa acompanha, certo? Se inscreve, comenta, manda pergunta, que a gente aqui vai estar... exatamente, comenta, compartilha muito, porque eu acredito que o Connect BJJ Cast, ele está aqui para poder agregar o esporte, não somente em Camaçari, mas também na região brasileira inteira, na região da Bahia, né? E por aí afora, quem sabe a gente não alcance aí novos patamares, novas informações com várias pessoas. Então curta, se inscreva e compartilhe muito. Muito obrigado. Os.